Seja muito bem-vindo, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 149 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material e colecionar. Bom, já aparece para você aí o conteúdo da aula de hoje. Aula de hoje: tudo é um com o filósofo Parmênides. Tudo é um com o filósofo Parmênides. Para ele, pessoal, para o Parmênides, o arqué era o imutável. O imutável era o arqué. E já preparamos aquele conceito para descrever e também pontuar de maneira mais eficaz aí o que é o imutável. Bom, o imutável no grego akínitos. Veja, mutável em grego, kínitos, ou kínitos. E imutável no grego é a negação. Daí o prefixozinho ali de negação a akínitos. Ou seja, algo que não muda, algo que não se modifica. Lembrando só uma coisa, na aula de hoje nós não vamos entrar no mérito do devir, ou seja, do impasse do Parmênides com o Heráclito. Beleza? Beleza? Vamos estudar hoje aqui especificamente, voltando aqui no slide anterior, olha aqui, ó, o arqué do Parmênides. Joia? Professor, o que é arqué? Estou chegando na aula de hoje. Então, desce uns vídeos aí e você já vai pegar um conceito de arqué. Está próximo desse vídeo aqui. Esse é o 149, está ali pelo 145, por ali assim, você vai pegar o conceito aí de arqué. Professor, e a aula 1? Desce mais, vai lá no canal, lá no início do canal, tá? Quase lá. Pega lá a aula 1 e começa o curso inteiro. Valeu? Bom, então o imutável foi eleito por Parmênides como arqué. O que é o arqué? É o elemento fundamental, o princípio originador, ou seja, a origem de todas as coisas do mundo. Vamos só sintetizar aqui um pouquinho. O que é então a arqué? O que é então esse arqué procurado pelos filósofos que vieram antes de Sócrates, os pré-socráticos? Era o elemento fundamental, era a estrutura base, a matéria-prima que formaria todo o universo. Esse é o arqué. Tá bom? A matéria-prima, o elemento fundamental, a estrutura base formadora de todo o universo. Esses filósofos, primeiros filósofos cientistas ou físicos, né, já não contentes com as explicações trazidas pela poesia de Homero e Hesíodo, ou seja, pelo mito, pela narrativa de cunho mitológico, em que foca ali na superstição e na força do sagrado, esses primeiros filósofos começaram a buscar na própria natureza uma explicação para a origem de todas as coisas. Isso é arqué. Tá bom? Então vamos continuar na leitura. É importante frisar que, conforme esse pensamento, o ser, presta atenção nisso agora, presta atenção, o ser, o pensar, a essência, o uno e o imutável significam a mesma coisa. Quando a gente fala em ser aqui em Parmênides, é a mesma coisa de se, veja só, é a mesma coisa de se falar em pensar, ou seja, na razão, no pensamento. É a mesma coisa de se falar na essência de todas as coisas, no uno, no imutável. O significado, a semântica disso aí, a exegese disso, ou hermenêutica, melhor assim, é a mesma.
Semelhantemente a outros filósofos da physis é aqueles filósofos da natureza, os pré-socráticos, buscava-se aqui uma explicação natural e racional para a gênese material do universo, acreditando que o caminho, agora específico do Parmênides, que o caminho para a verdade, ou seja, em grego aletheia ou aletheia, fosse pela via da razão. Parmênides defendeu um elemento que fosse limitado, preste atenção agora, o elemento era limitado, ou seja, esférico, vou explicar melhor isso, e também ilimitado, ou seja, autárquico. Você vai pegar na literatura, principalmente dos manuais, a descrição desse elemento procurado por Parmênides, ele era limitado e também ilimitado. Você pega um manual, lá vem escrito o quê? Ilimitado. Você pega outro manual, lá vem escrito o quê? Limitado. Limitado e ilimitado. Limitado e ilimitado. Quase nenhum manual colocou os dois ao mesmo tempo. Se colocava, colocava separado. E agora eu vou explicar com base, tanto nos relatos, dos fragmentos dos historiadores trazidos, que relataram que Parmênides trouxe, como também os manuais. Limitado no sentido de que o ser para Parmênides era como que fosse uma aliança. Olha aqui, ó. Esférico. Preste atenção aqui. Deixa eu ver só aqui se não tá, a minha imagem não está tapando. Tá não. Deu para pegar aí. Voltando aqui no slide. Limitado porque ele era esférico. Em que sentido? Ele era circular. Olha aqui, ó. Então essa ideia do ciclo, cara. Mas era um ciclo para Parmênides que voltava ao mesmo lugar. Iniciava e voltava, iniciava e chegava no mesmo lugar. Isso trazia na cabeça do gênio Parmênides a ideia de imóvel, imutabilidade, porque imóvel, tudo era imóvel. Diferente do Heráclito, que tudo estava em movimento, a questão do rio e tal, aquela porra lá que vocês ficam aí. Nós vamos ver ainda. Tá legal? Tá legal o devia. Mas nós já vimos aqui o arqué do Heráclito. Mas, veja só, para o Parmênides, quem, professor, tá certo? O Heráclito ou o Parmênides? Porra, não vai entrar nessa merda agora, cara. Esquece isso aí. Tá legal? Vamos aprender o que o Parmênides disse, que há um fundo totalmente aí de razão, vamos dizer assim, de certeza do que está sendo falado. Imóvel porque o indivíduo, veja só, ele sai, o indivíduo não, o ser, o mundo, o cosmos, a existência começa num ponto, gira e termina em outro, termina no mesmo. Em outro ponto não, termina no mesmo. Ou seja, daí a ideia de limitado. Limitado porque é imóvel, porque é esférico. E ilimitado porque ele é autárquico. Autárquico em que sentido? Autárquico no sentido que ele é independente. Por isso é ilimitado. Esse elemento, essa coisa buscada pelo Parmênides, esse ser, era ilimitado, não precisava de nada no universo. Te faz lembrar com alguma narrativa, de repente até de Deus, né? É, cara. Exatamente isso. Que Platão depois começa a explorar melhor. E depois Agostinho, aí ele, né, joga isso tudo aí pro cristianismo. Mas, veja só, o ilimitado em Parmênides é científico. É ciência. Ciência pura. Beleza? É o ser puro autárquico. Continuando aí, cara. Esse ser, esse elemento buscado por ele também era unívoco. Olha, cara, eu reuni tudo, as qualidades todas encontradas, praticamente aí, tanto nos fragmentos do Parmênides, quanto também, eu li todos, disponível pra gente, quanto também nos manuais. O ser, além de ilimitado, você entendeu? Ele é unívoco, ele é único, ele é incriado. O que é incriado? Nada criou. Olha aí, não parece Deus mesmo, né?
Olha que interessante. Não é aqui na... Parmênides não falou isso, porra. Tá legal, gente? Mas ele é ingênito, ou seja, não teve genitor. Daí, ó, olha a contrariedade, olha aí a confutação à mitologia, né? A teogonia. Aqui nós estamos falando não de uma teogonia, mas de uma cosmologia. Cosmologia, vou até acrescentar na apostila, não está aqui no texto, é uma cosmologia. Ele é eterno, ele é homogêneo, ele é contínuo, ele é imperecível, ele é incorruptível, ele é intemporal, inviolável, indestrutível, imóvel, imutável, uno. Todas essas características. Vamos tomar um café? Então, continuando o texto, para esse filósofo, a essência, ou seja, o ser, e o conhecimento, a episteme real de todas as coisas, só se poderia alcançar por meio da razão. Pessoal, Parmênides era contra a experiência. Era exclusivamente pela razão. Beleza? Exclusivamente aí pela força do pensamento. Alcançar o imutável, alcançar o ser, alcançar a essência, alcançar o uno, somente com a razão. Não, continuando o texto, pela experiência, ou seja, sensações, advinda dos sentidos. Essa última, segundo ele, seria insuficiente para alcançar, rejeitando-a, pois não passaria de engano e mera opinião, os gregos chamavam de doxa. Lembrando, doxa, opinião, conhecimento, episteme. Continuando, com foco na investigação racional sobre o problema do ser e sob a máxima de que, preste atenção nessa frase agora, preste atenção nessa premissa aí, nessa premissa não, na verdade o enunciado completo, que, preste atenção, nós vamos começar a estudar agora, tem mais uma aula só disso, da imutabilidade dele, beleza? E lá na lógica nós vamos ver de novo isso aqui. Preste atenção nesse argumento. O ser é e o não ser não é. Só isso. De novo. O ser é e o não ser não é. Só essa expressão. Repetindo. O ser é e o não ser não é. Conforme eu falei, nós vamos começar a estudar agora. Nós vamos ver o aspecto do ser agora. Tranquilo? E depois da aula do devir de Heráclito, nós vamos voltar nisso, para ver a imutabilidade, o sentido da imutabilidade nisso. Eu preferi fracionar para ficar mais claro para você. E para todos, para nós, né? Vamos em frente. A filosofia parmenidiana. Veja, parmenidiana. Cuidado que não é parmediana não, senão fica aquela comida que a gente faz aí. É parmenidiana, né? Ou seja, de Parmênides. Foi a pioneira a formular a explicação de tal questão por meio de dois princípios lógicos. Pessoal, esses princípios lógicos não nascem com Aristóteles. Aristóteles depois acrescenta mais um e consolida esses princípios lógicos. Esses princípios lógicos nós vamos falar agora, ou seja, princípios da lógica, nascem com Parmênides. Primeiro princípio, da identidade. E segundo princípio, da não contradição. Eu vou explicar. A aula é um pouco difícil, mas com a explicação aqui vai ficar muito claro. Identidade, presta atenção, identidade. Você não tem uma identidade? Você não tem? Se você tem mais de 18 anos, você já tem uma identidade, né? Você vai lá no Detran, né? Ou no Instituto Félix Pacheco, não tem mais, né? Mas você vai lá no Detran e tira lá a sua identificação. O que é aquilo? Aquilo você vai colocar a sua impressão digital, não é isso? Porque só você no planeta, em 200 mil habitantes, vai encontrar uma semelhança, jamais igual, porque você é único.
É um princípio da papiloscopia, a unicidade. E aí, identidade é isso, cara. Identidade é um ser. Você é um ser, não é um ser? É um ser que não pode ser outro. Ó, o ser só pode ser igual a si mesmo, não outra coisa. Você, por exemplo, só pode ser você mesmo. Você não pode ser outra pessoa. Deu para entender isso? Isso é o princípio da identidade. Um ser, esse copo de café, ele só é esse copo de café, não é outro. Não é essa caneta, não é esse computador, não é essa câmera, não é nada. Esse copo de café é esse copo de café. Exclusivamente esse copo de café. Se vier outro copo de café parecido, já não é o mesmo. Princípio da identidade. E da não contradição. O ser não poderá ser e não ser ao mesmo tempo. Veja só, se isso aqui é um copo de café, é um copo de café, ponto final. Não pode ser um copo de café e uma caneta ao mesmo tempo. Não pode ser um copo de café e uma xícara de café ao mesmo tempo. E também não pode ser um copo de café e um outro copo de café que com ele se pareça. Professor, se pegar mesmo esse copo de café que o senhor está tomando aí, de Mocotó Colombo, e botar café na mesma medida, não é o mesmo café? Não. São copos de café diferentes. Princípio da não contradição. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele é esse copo de café, identidade não pode ser outro, e ele é esse copo de café, não, melhor explicando agora, e não pode deixar de ser esse copo de café. Agora ficou melhor, né? Ele é esse copo de café e ponto final. Ele não pode deixar de ser esse copo de café. Não contradição. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Você entendeu isso? Esse é o princípio da não contradição. Vamos em frente? Isso quer dizer que o ser equivale ao todo em sentido absoluto, implicando que fora dele não há. Fora do ser não há. Fora do ser não há. Em outras palavras, para ficar mais claro, a gente explica de várias maneiras isso aqui. Em outras palavras, tudo surgiria do que é, jamais do que nunca foi. Porquanto algo que é ou não é, algo que é ou não existindo um meio, algo que é, né? Ou não é, não existindo um meio termo. Veja só, uma coisa que é, não pode não ser, porque não há uma metade disso, segundo aí o Parmênides. Tem que falar assim, porque pode alguém, né, polemizar algo que é numa visão científica pré-socrática. Vamos continuar? No mesmo sentido de dizer que o ser é, já o não ser não pode ser, posto que também não haveria de se falar em outro elemento iniciador que não seja o ser. Então, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Logo, só o ser existe. Só ele é pensável e exprimível, ao passo que o contrário acontece com o não ser, que é impensável e impossível de ser dito, porque não existe. O não ser para Parmênides, para esse filósofo, não existe. Legal? Essa esfericidade do ser denuncia a sua unicidade com o mundo, tornando tudo uma só coisa. Acrescenta aí o Brian McGee, tudo deve sempre ter existido. Pela mesma razão, não é possível a coisa alguma transformar-se em nada. Veja, se é uma coisa alguma, como é que vai virar? Como é que vai virar alguma coisa? Aquilo já é uma coisa alguma. Como vai virar alguma coisa? Portanto, tudo não apenas deve ser sem princípio e não criado, como também eterno e imperecível. Percebe?
Isso gera uma visão do universo como única entidade realmente imutável. Tudo é um. Vamos aí prosseguir. Olha, cara, sabe o que a gente tira de ensinamento aí, nesses passos que nós estamos dando aqui no Parmênides? Do ponto de vista, por exemplo, que aqui o foco da aula não é esse, mas do ponto de vista psicanalítico, tá legal? Da psicanálise. Se a gente, veja só, se a gente muitas vezes se ofende com coisas que os outros disseram, pessoas que, cara, não estão nem aí pra você, nem te conhecem muitas vezes, o cara lá do outro lado de um teclado virtual, muitas vezes do outro lado do planeta, escrevendo no teu idioma, fala alguma coisa que te ataca, te ofende, ou o cara mesmo do teu trabalho, de qualquer lugar, que nunca vai ter contato contigo, cara, é de outro ponto lá de setor ou por aí vai, mas falou alguma coisa e a gente está na era da informação, e a gente, por causa daquele comentário, né, acaba, né, por uma sensibilidade maior, cara, porra, o que esse cara tá falando? Será que eu mereço isso? Não entra por esse caminho aí, não. Não entra por esse caminho aí, não. Porque se aquele camarada, o que ele é pra você? Nada. Se ele é nada pra você, é um não ser do Parmênides. O que ele representa de informação pra você, cara? Nada. Se ele não representa nada, aquilo que ele falou é nada. Aquilo não vai acrescentar nada na tua vida. Porque o não ser não é. E o não ser não sendo nunca vai ser, porque o não ser não pode ser. Legal? Agora ficou bom aí pra você, né? Bom, vamos em frente aí então. Ficou boa a reflexão, aplicando aí pros dias de hoje. Se é nada, cara. Bom, trouxe aqui a reflexão aí do Simplício. 2, 3 do Simplício. Uma do Clemente de Alexandria e uma do Platão, escrevendo aí, né, sobre Parmênides. Vamos lá. Primeira aí do Simplício, na física, é incriado e indestrutível, porque é completo, inabalável e sem fim. Parece que está descrevendo Deus, né? Não, ele descreve o ser, ele descreve o uno, o imutável. Como e de onde surgiu? Uma pergunta. Como e de onde surgiu? Percebe que eles buscavam esse elemento que é impensável, indizível. Aí ele já está falando do não ser, né? E a destruição é impensável. Agora sim, a destruição dele não pode ser pensada. Aí tudo bem. Também não pode se dizer isso. Não é dizível, pois que é homogêneo. Está completo de todos os lados. Não pode ser algo mais aqui e algo menos ali. Ou seja, não pode ser mais ou menos. Porque nem há o que não é, o qual poderia impedi-lo de encontrar o seu igual. Nem o que é pode ser mais aqui e menos ali do que aquilo que é, visto ser todo inviolável. Ou seja, o que é mais ou menos não pode ser maior do que realmente é. Então ele descarta o mais ou menos e descarta também o que não é. Continuando, para mim é comum donde eu comece, pois aí de novo chegarei. Onde eu comecei, eu vou chegar. A ideia do ciclo, a ideia da esfericidade, da imobilidade começa a aparecer. Pois o mesmo é pensar e, portanto, ser. Ser, pensar, mesma coisa. Percebe a consciência já aí, né, brotando no pensamento dos filósofos? De que ingênito, ou seja, não criado, não participou de nenhum genitor, houve, né?
sendo também imperecível, pois é todo inteiro, inabalável e sem fim. Nem jamais era, nem será, pois é agora, ele é o ele não será, é o ser. Se é o ser, nós estamos falando que é. Tranquilo, gente? Uma coisa muito interessante, me fez lembrar aquela passagem, né, onde Moisés tem aquele encontro, né, com Deus, revelado por uma planta espinhosa, uma sarça, no monte. Está registrado lá nos livros bíblicos, se eu não me engano é Deuteronômio. Ele aparece na sarça e Moisés pergunta para ele, né, qual o nome dele, como Moisés deveria chamá-lo para identificar lá para os hebreus. E aí Deus, segundo o relato bíblico, diz: eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. O eu sou o que sou, ou seja, ele é, né? Eu sou o que sou é o verbo ser sendo, né, conjugado aí no presente, né? No presente do indicativo. Eu sou o que sou. No presente do indicativo. No agora. No presente do indicativo, né? I am, eu sou. I am, em inglês, né? You are, você é. I am, né? I am. Eu sou. Eu sou. I am. Eu sou. No presente, totalmente inserido num tempo cronos, mas sendo no tempo cronos, ou seja, no tempo do relógio, mas sendo procurado num tempo eterno, no tempo aion. Muito interessante, né? E também no oportuno, que é o kairos. Todo junto. Olha, ó, todo junto. A ideia de unicidade aqui, Parmênides, é o uno, o contínuo. Pois que geração procurarias dele? Extraordinário, hein? O Platão faz essa unificação aí, cara. O Platão, ele unifica essa dualidade de Parmênides com o Heráclito. Bom, com base em tudo que você ouviu até agora, faça essa questão aí de concurso. A questão caiu para UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Se eu não me engano, é essa a universidade. Deixa eu pegar o ventilador, apontar para cá enquanto você faz. Faz aí. Espero que não tenha soltado aqui, hein? Acho que a câmera não desligou não, né? Vamos ver aqui. Funcionando, tudo funcionando. Barrei ali. Tudo ok. Fez aí. Na filosofia de Parmênides, preludia-se o tema ontologia. Já estudamos isso. Já estudo o ser. A experiência não lhe apresentava em nenhuma parte, veja, a experiência, lembra, era a razão, não lhe apresentava em nenhuma parte um ser tal como ele pensava, mas o fato que podia pensá-lo. Ele concluía que ele precisava existir, uma conclusão de que repousa sobre o pressuposto de que nós temos um órgão de conhecimento que vai à essência de todas as coisas. É independente da experiência. Se é independente da experiência, é o quê? A razão. Beleza? Vamos em frente. Segundo Parmênides, o elemento de nosso pensamento não está presente na intuição, mas é trazido de outra parte, de um mundo extrasensível do qual nós temos um acesso direto através do pensamento. Essa é a explicação do Nietzsche, né? Essa é a explicação aí do Nietzsche. Tá?
Bom, mas vamos aí, ele quer a resposta incorreta. Coleção os pensadores, tá? Marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa incorreta. Ele quer a falsa, beleza? Vamos eliminando aí. Para Parmênides, o ser e a verdade coincidem, certo? Porque é impossível a verdade residir naquilo que não é, certo? Somente o ser pode ser pensado e dito, verdadeiro. Letra B. Pode-se afirmar com segurança que Parmênides rejeita a experiência. Rejeita a experiência como fonte de verdade, verdadeiro. Pois para ele o ser não pode ser percebido pelos sentidos. Sim, é pela razão. Letra C. Parmênides é nitidamente um pensador empirista. Falso. Empirismo, experiência. Isso é falso. Empirismo, experiência. Veja, não é que seja racionalista, não é isso. Mas, veja só, podemos dizer que a corrente, desde antes de Sócrates, ele já se filiava ao racionalismo, sim. Né? A questão da razão, resolvendo a parada e não a experiência. Pois afirma que, então, aqui a letra C é falsa, passa a ser a resposta certa. Vamos ver a letra D. O pensamento para Parmênides é o meio adequado, veja, o pensamento, a razão, é o meio adequado para se chegar à essência das coisas, ao ser. Porque os dados dos sentidos não são suficientes para aprender a essência. Verdadeiro. Tem mais uma questão, vamos ver? Mais uma da mesma faculdade. Faça aí. Em seu poema, Parmênides argumenta em favor do que parecem ser 3 vias ou caminhos de investigação. Deles considerou apenas um absolutamente verdadeiro, outro totalmente falso e um terceiro verossímil. Verossímil é quase verdadeiro, seria o caminho, seria o que é e não é ao mesmo tempo, ou seja, o meio termo. Não é verdadeiro, é quase verdadeiro, percebe? E um é totalmente falso, que seria o não ser. Sobre a filosofia de Parmênides, assinale a alternativa errada. Ele quer errada também. Letra A. Ser é a única coisa pensável, ou seja, o ser, né, é a única coisa pensável e exprimível. Pensar é ser. O não ser é absolutamente impensável. Ele quer a resposta falsa. Essa aqui é verdadeira. Portanto, não é a resposta. Letra B. Ser de Parmênides possui o sentido unívoco, certo? Isto é, assume em sua formação o princípio da não contradição. Verdadeiro, identidade e não contradição. Letra C. O ser é o ingênito, incorruptível, não tem passado nem futuro, é agora, imutável e imóvel. Verdadeiro. Letra D só pode ser a resposta, deve ter alguma coisa falsa. Vamos ver. O ser pode ser e não ser ao mesmo tempo. Pode ser e não ser ao mesmo tempo? Falso. Isso é falso. O princípio aí da não contradição de Parmênides para descrever o ser uno. Legal? Espera você aí as nossas apostilas. Módulo 1, essa amarela. Módulo 2, epistemologia, essa azul. De ética, 3, a vermelha. E a verde aí, a política. 1000 questões de filosofia. Tudo lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. 200 questões você pega no nosso grupo de estudos. O link está na bio do Instagram e também no site. Aqui, para você que quer mini cursos para concurso, tem de matemática, português, estatuto da criança e adolescente, tudo mini cursos. Cursos rápidos para te sintonizar aí no concurso. Conhecimentos pedagógicos, educação na Constituição e um caveirão com um pouco aí de constitucional, objetivo penal, processo penal e leis para a área policial. Aqui
você tem simulados de filosofia, tá? Simulados, rodada 1, 2 e 3. Você tem 9 horas de aula, PDF comentado e também o PDF em branco para você treinar. E aqui eu vou pedir para você curtir o vídeo. Se você chegou até aqui, você tem que curtir. Não custa nada aí, pô. Dá uma curtida nesse botão aí. Mas se tu já curtiu, não curte de novo. Senão vai desmarcar o bonequinho aí. Tranquilo? Compartilha para os colegas. Compartilha para os colegas que estão estudando aí nos grupos de estudo. Joia? Esse aqui é o nosso grupo de estudos. Tá lá no Instagram, na bio do Instagram, também no site. Esse aqui é o curso que você está, com a imagem das nossas apostilas, e reconvidando você. A gente se despede, agradecendo primeiro a Deus por ter chegado até aqui. Fomos já bem longe, estamos no começo da metafísica, tá? Falta muita coisa ainda. Metafísica é o curso, é o módulo maior de toda a filosofia. E é isso aí, falou? A gente fica por aqui, aguardo você. Agradeço também a tua presença, né, aqui no nosso curso. Foi bom demais ter você aqui, bom demais mesmo. E já contando com você no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A gente fica por aqui, um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.